Paz do Senhor, igreja. Abra a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, amém? Ao versículo 3, perdão. Vamos lá. Quem puder colocar-se de pé pode ficar, tá? Quem está com os bebezinhos aí, podem ficar sentados. Prestem atenção. Portanto, também, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? Glória a Deus. Coloca a sua Bíblia na cadeira em nome de Jesus. Vamos orar. Não desanimem. Amém? Para que vocês não se cansem e não desanimem. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, Paizinho amado, nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus. Paizinho, que o Senhor possa falar o meu coração, falar o coração da Tua igreja. Que seja não o meu querer, mas o Teu, ó Pai. Que seja não as minhas palavras, ó Pai, mas as do Senhor. Ó Pai, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos ser ministrados pela Tua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Deixa eu aproveitar uma deixa bem rápida sobre a questão que o pastor levantou. De fato, irmãos, quando nós nós não priorizamos aquilo que é do Senhor, a gente deixa de colher. Nós temos a terrível mania, a terrível pensamento de querer colher aquilo que não plantamos. E passamos anos e anos dentro da igreja, pensando que vamos colher prosperidade, vida espiritual, bem, dons espirituais. Enfim, pensamos que estar na igreja é simplesmente o suficiente para você alcançar seus objetivos espirituais que a Bíblia nos dá, as nossas bênçãos espirituais. E de fato que não é bem assim. Para colhermos, precisamos semear. E a obra do Senhor, ela é feita através de semeadura. Quando semeamos bênção, colhemos bênção, todos são abençoados e a obra cresce. Amém? Então, se você não está gostando da sua vida, do jeito que está, financeira, espiritual, troque a semente. Porque, de certo, aquilo que plantamos, aquilo que semeamos no reino de Deus, prosperará. Amém? Voltará para nós. É isso que nós não conseguimos entender. Somos cabeça dura. Fazemos dívidas demais. Damos cabeçada demais. E na hora que tem que acudir, primeiramente a gente faz o quê? Nossa, esse mês eu não vou conseguir entregar meu dízimo. E aí é que o trem vira uma bagunça mesmo. Aí é uma bola de neve, meu irmão. Aí é uma bola de neve. Aleluia. Eu só fechei as aspas que o pastor deixou aqui. Amém? Nós vamos falar sobre desânimo, né? Desânimo. Não desanime. E mais do que nunca, no tempo que nós vivemos, nós estamos presenciando as promessas do Senhor. A volta de Cristo, ela está iminente, ela está
ela está próxima. E nós vemos a palavra do Senhor se cumprir, onde Ele diz que nos fins do tempo, o amor de muitos se esfriariam. Que os pais se levantariam contra os filhos contra os pais. Que não teria mais amor um pelos outros. Que seriam amantes de si mesmos. E essa semana aconteceu algo que todo mundo sabe, que acompanha o jornal sabe, o ataque sobre a Síria. Nos dias 6 e 7. E até o momento eles disseram que foram 70 pessoas mortas, entre elas muitas crianças. Pessoas que não tem nada a ver com a Síria, não tem nada a ver com briga, não tem nada a ver com o Estado Islâmico, não tem nada a ver com Trump, não tem nada a ver com Rússia, não tem nada a ver com ninguém. Pessoas como nós, como eu e como você, crianças, filhos, poderiam ser os nossos. Faleceram, morreram. 500 pessoas feridas, tiveram que ser acudidas lá no hospital. Dizem que foram gás cloro, alguma coisa assim. As pessoas, eu imagino que devem ter morrido numa angústia tremenda, porque eles eram encontrados com a boca cheia de espuma, com os olhos vermelhos queimados, retinas queimadas. E as pessoas eram mortas dessa forma. E aí você se pergunta, nossa, será que tarda a vinda de Deus? Será que ainda vai demorar? Será que dá tempo de eu reconciliar? Será que dá tempo de eu consertar? Será que dá tempo de eu voltar? Meu irmão, não faz isso não. Olha para Jerusalém, olha para o que está acontecendo ao redor do mundo e você se pergunta, será que Jesus vai voltar? É de partir o coração que eles estão fazendo com aquele país. É profético isso. Isso é que é, não é, irmão Wellington? Isso é que de deixar a gente com o coração mais pesado. Senhor, eu não sabia que eu ia poder viver isso. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos guerra, vemos muita coisa ruim. Por um propósito, e a gente pensa que a gente está longe disso. Mas não, aí vai lá no nosso jornal, bate lá na nossa porta lá, ó, todo dia. 100 mortos, 1000 mortos, 500 mortos. Por quê? Por nada. Meu irmão, não tem nada que justifique um país fazer uma coisa daquela forma como está fazendo com a Síria, totalmente destruída. E aí você pensa, não é profético, de fato é, mas você pensa, nossa, são crianças, são pais, são mães de família que estão morrendo. E eu e você não podemos fazer nada. O amor de muitos se esfriaria. Mas o escritor da carta aos Hebreus pede para que olhemos para Jesus. Para que olhemos para Jesus. Para que nós não desviemos o nosso foco, o nosso caminhar, a nossa rota, o nosso objetivo. Porque nós estamos tão grande rodeados de testemunha. E a Lívia, vê isso como se o céu estivesse depositando alguma expectativa em nós. Como se lá no céu as pessoas, os santos estivessem olhando, nossa, essa é a geração que vai superar. Essa é a geração que vem antes de Cristo. Vai sair alguma coisa boa dali. Estamos rodeados de tão grandes testemunhas. Mas quando nós olhamos no geral, nós somos uma geração marcada por uma frieza espiritual tão grande. Um comodismo espiritual tão grande, porque nós aqui no Brasil, vou falar do Brasil, é muito fácil ser cristão. Vai ser cristão lá na Síria. Vai começar lá, não pode, né? Ainda existem uns que vão lá. Aqui é muito fácil. E essa facilidade que nós temos de ser cristão estão nos deixando acomodados. Essa facilidade que eu tenho de vir para a minha igreja todo dia, quando eu quiser. Isso me deixa acomodado, porque tipo, nossa, eu não preciso nem me fazer esforço para estar lá. Se eu não for, o pastor me busca. Se eu não tiver como voltar, o pastor me leva. Isso te deixa tranquilo. E o comodismo não é bom quando se está em guerra, aleluia.
Comodismo, estar tranquilo, estar acomodado não é bom. Quando estamos em guerra, como nós estamos espiritualmente falando, amém? O Brasil não tem guerra não, irmão, mas é cada potestade, é cada barraca, é cada coisa ruim que acontece no Brasil. É Rio de Janeiro, é São Paulo. Logo chega aqui, vai demorar, né? Porque estamos baixando a guarda, a igreja baixa a guarda. Nós somos um país maioritariamente cristão. E nós temos baixado a guarda e deixado o comodismo, deixando o legalismo, deixando o mundanismo entrar dentro das nossas igrejas. Deturpando o evangelho de Cristo, onde a gente não pode mais nem falar de pecado. Onde falar de dízimo é uma ofensa. Já pensou isso? Nós falamos sobre dízimo, adultério, divórcio, nós estamos ofendendo os irmãos. É a igreja que nós estamos vivendo hoje. Porque a maioria dos irmãos são divorciados, aí você não pode pregar, até às vezes até o pastor é divorciado, aí você não chega na igreja, não pode falar de divórcio. Cada um tem seu problema, cada um tem seus motivos. Mas eu não tenho que escolher aquilo que prego. Eu tenho que pregar aquilo que está aqui dentro da palavra, doa quem doer, porque essa é a minha obrigação. Eu não posso preparar uma mensagem pensando, eu não posso falar em pecado, eu não posso falar em dízimo porque o fulano dizimou, eu não posso falar em pecado porque o irmão caiu em pecado, eu não posso falar, meu Deus, eu não posso falar nisso, meu Deus, vai dar problema. Senhor, irmão, pelo amor de Deus, é a gente que se molda a palavra que se molda a gente. O dia que eu tiver que pregar isso, eu deixo de pregar, meu irmão. O dia que eu tiver que ir numa igreja, o pastor disser assim, você não pode pregar isso, eu disse, não vou pregar. Porque nós nunca, isso não é igreja, não é evangelho. Se o evangelho tem que se moldar a sua vida, você está seguindo um caminho errado. Amém? Facilmente deixamos de buscar o Senhor, deixamos de orar. Uma geração que se seduz facilmente pelo pecado e seduções desse mundo. E o nosso coração aos poucos vai se iludindo com as coisas. Nos deixamos embaraçar, perdendo a visão do céu e da eternidade. Passa dia, entra dia, sai dia, perdemos a visão da eternidade. É como se todos os dias nós vivêssemos para hoje. Mas não, toda a sua vida, ela tem que ter Cristo como centro da vontade sua. A sua vontade tem que estar em Cristo. O seu dia a dia tem que estar em Cristo. Existe uma terra preparada para mim, uma terra preparada para você, aleluia. Mas só vai subir aquele que perseverar com Cristo. Aquele que correr a corrida, a corrida que foi proposta aqui em Hebreus 12. Aquele que caminhar seguindo o alvo que é o Senhor. Não é meio, não é metade, é inteiro, aleluia. Cristo quer cristãos, Cristo quer filhos, Cristo quer homens e mulheres por inteiro. O evangelho, ele não te divide com ninguém. Aquele que ama a sua mãe, aquele que ama seu pai, aquele que ama a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? E aí a gente se vê em algumas situações que a gente tem que decidir. Nossa, o que será que pesa mais? A igreja, o evangelho, Cristo, eu, minha família, meu marido. E aí? Olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhar o exemplo, a perseverança e a motivação de Cristo. Ele não viu o sofrimento, ele não viu a dor, ele só viu a alegria que estava proposta. Cristo não viveu o momento, ele viveu o depois, aleluia. E hoje nós nos arrasamos por qualquer coisa, esquecendo que é um depois. Nós diminuímos, nós deprimimos, vivemos em uma depressão por situações que estão fora do nosso controle, sem esquecer que é um depois. Cristo, ele não viu a vergonha que ele sofreu, que não precisava sofrer. Ele não viu o sofrimento, ele não viu a dor. No Getsemane, Cristo ainda vislumbrou isso, mas ele não desistiu. E ele foi até o fim para que eu e você hoje vejamos o exemplo dele e não desistimos. E não desanimemos. Aleluia. Cristo nunca disse que o evangelho seria rosa, ele nunca disse que seria fácil, ele nunca disse que seria um mar de rosa, ele nunca disse isso. Pelo contrário, se você quer vir a mim, você renuncia você primeiro, depois você vem. Coloca a sua cruz nas suas costas e vem.
Evangelho é renúncia. E se você não está renunciando, você não está vivendo o Evangelho. Se você está vivendo uma vida onde você não renuncia ao pecado, se você não renuncia às seduções do mundo, se você não renuncia a amizades que te fazem mal, a coisas que te atrapalham, que te afastam do Senhor, você não está vivendo o Evangelho do Senhor. Porque aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz. E o que, irmãos? Pega sua cruz e faz o que, irmão? Quer vir comigo, mas nega o que você tem. Renuncia aquilo que você tem. Glória a Deus. Existe uma promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se manter apesar das seduções dessa geração. Precisamos devolver o Cristo para o centro das nossas vidas. Cristo como prioridade. Olhar para Cristo não pelo que Ele pode fazer por mim, mas pelo que Ele já fez ali em Hebreus 12. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se ao trono, à direita do trono de Deus. Aleluia. Que possamos desprezar a afronta e a dor, e pensar que ali na frente tem algo melhor para mim. Cristo enfrentou isso tudo para que eu e você não desanimasse na corrida. O escritor de Hebreus, ele coloca isso bem como um maratonista, o cristão, né? O cristão, o maratonista, a única coisa que ele tem na sua mente, quando ele dá a largada, é chegar até o final. É romper aquela barreira. E o interessante é que nessa corrida, nessa largada que nós cristãos vivemos, muitos ficam para trás. Muitos desistem. Muitos entram pelo caminho do desespero, outros pelo caminho do pecado, do mundanismo mesmo, deixa se envolver e vai embora. E nada resgata ele dali. Mas a coroa de justiça, ela está guardada para aquele que vencer. A coroa de justiça, como está escrito em Timóteo. Em 1 Timóteo, onde eu deixei aqui. 2 Timóteo 4:8. A coroa de justiça está reservada só para aquele que vencer. Então, meu irmão, não importa o tempo que você está caminhando com Cristo. Se você parar, perdeu. Não pode parar. O maratonista só para quando ele chega. E eu e você só vamos parar quando Cristo nos chamar. Amém? Possamos não desanimar. E ele diz, aqui o escritor diz assim, que nós temos que nos livrar dos embaraços. Ele coloca duas palavras aqui. Primeiro ele coloca o atrapalho, o embaraço, e depois ele coloca o pecado, que são duas coisas distintas. Eu posso ter algo me atrapalhando e não ser pecado. Eu posso ter algo que está atrapalhando a minha caminhada, a minha corrida, e não ser pecado. E ele diz assim, olha, você tem que tirar as coisas que te atrapalham. Livre-se, jogue fora aquilo que atrapalha você. Porque senão você não vai conseguir correr. E o que tem atrapalhado a gente? O que tem nos travado? O que tem segurando os nossos pés? Para que a gente não cresça espiritualmente. Para que a gente não consiga frutificar no Senhor. Que deixemos esses embaraços de lado. Nos livremos dele em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o pecado que nos envolve. E corramos com perseverança. E o pecado que nos envolve. Aleluia. Essa palavra envolver, ela está falando em cercar, em permanecer, contornar, cingir completamente. E o pecado, ele escraviza, ele embaraça, ele te prende, ele te derrota, amém? Para continuar nessa corrida, nessa caminhada, nós temos que nos livrar dos embaraços. Nós temos que nos livrar das raposinhas. Sabe quando eu falo raposinha? Quem conhece, algumas pessoas já ouviram falar de raposinhas. O diabo, ele é tão astuto que ele não coloca na vida do crente uma raposona. Porque ela vai ver. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho vício, né? Não tenho problema com nenhum vício. Então o diabo não viria me tentar com vício algum, porque ele sabe que aqui não tem vez. Então ele vem com as raposinhas, que é o desânimo, que é a conversa fiada, a fofoca. E aí o crente vai tropeçando nessas raposinhas. Quando ele vê, menino, ele já está enlaçado.
E a raposinha, meu irmão, vou dizer um negócio pra vocês. É o pecadinho que você acha que você nem vê que você está cometendo. E é nele que o diabo depois vem te acusar. Então, sejamos vigilantes com as raposinhas que Satanás coloca na nossa frente. Tem muitas raposinhas. Fofoca, palavra fiada, língua afiada. Pessoa que... Temperamento é uma raposinha, sabia? Por causa de temperamento, o irmão explode com tudo. É uma raposinha. Porque tá na gente, não é? Eu só nasci assim. Síndrome de Gabriela, quem já viu isso? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não é? Não é assim não, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vem pra Cristo, você é nova criatura, amém? Aquele homem velho, aquele homem birrento, aquela mulher birrenta, ficou lá. Existe uma frase que acho que Martinho Lutero disse que havia afogado o velho homem. Quando ele aceitou Jesus, havia afogado o velho homem. E depois ele descobriu que o velho homem sabia nadar. Porque é uma luta, meu irmão. Você vencer a si mesmo. Cuidado com o seu temperamento. Cuidado com as raposinhas. Porque a gente não vê e a gente acaba fazendo um estrago grande. Corramos com perseverança para o nosso objetivo. Jesus, ele tinha um alvo e nada atrapalhou ele de chegar lá. E nada atrapalhou Jesus de alcançar aquilo que ele tinha proposto no seu coração. Amém? Quantas vezes a gente se esquece do alvo? Quantas vezes a gente se esquece porque nós estamos aqui, porque nos reunimos como igreja? Nós nos esquecemos porque nós nos reunimos, nós nos esquecemos porque somos chamados, nós nos esquecemos do nosso chamado, negligenciamos aquilo que o Senhor nos deu. Nós esquecemos do nosso alvo, nós nos esquecemos do nosso objetivo. Para o que foi mesmo, Deus, que o Senhor me chamou? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Se você não se pergunta para isso, comece a perguntar. É muito fácil a gente se perder quando Jesus, ele deixa de ser o centro, ele passa a ser secundário. Hoje o trabalho é prioridade, a família é prioridade, ganhar dinheiro é prioridade, comprar uma casa é prioridade, comprar um carro é prioridade, pagar as contas é prioridade, procurar um novo emprego é prioridade, fazer a faculdade é prioridade, e a igreja não é. Vocês querem uma amostra? Olha o tanto de cadeira vazia aqui. Estamos aqui há 4 anos. Culpa nossa não, tá? Porque trabalhamos, oramos, nos esforçamos. O que nós pudemos fazer, nós fizemos. Mas é porque é secundário. Se der, eu vou à igreja. Se não chover, eu vou para a igreja. Se não fizer frio, eu vou para a igreja. Se eu estiver bem, eu vou para a igreja. Se eu estiver com preguiça, eu vou para a igreja. Se eu estiver cansado, eu vou para a igreja. Se der, eu vou para a igreja. Quando Jesus deixa ser secundário na sua vida, todo o resto, meu irmão, acabou. Você vai ser embaraçado. Você vai ficar embaraçado com as coisas desse mundo e vai perder a visão do céu. Quando olhamos firmemente para o autor e consumador, não somos iludidos pelas seduções do mundo. É tempo de desvencilhar de tudo aquilo que nos prendeu os nossos pés espiritualmente, cortar as cordas que nos seguram. É tempo de nós nos vencilharmos disso tudo e olhar para o autor e consumador da nossa fé, amém? Que tudo sofreu, que tudo suportou, para que hoje nós possamos olhar para Ele, só para Ele, porque o alvo é Ele, né? O autor de Hebreus diz assim, olha firmemente para Ele. Olha, para onde você tem que olhar? Para Jesus. Você tem que olhar para pastor, para a igreja vazia, você tem que olhar para a vida financeira, você tem que olhar para isso, para aquilo, você tem que olhar para marido, você tem que olhar para esposa. Não, ele fala para você olhar para Jesus. Porque quando você desvia seu olhar de Jesus, irmão, acabou. Em Mateus 24:13, Jesus diz assim: a todos que perseverar até o fim, será salvo. Ele começa a dizer várias coisas, várias catástrofes que vai estar chegando e tal. Tempos difíceis. E aí ele fala assim, mas somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer que não adianta você passar por provações, tribulações e você desviar e você ficar no meio do caminho. Não é? Correr meia corrida
tem que ir até o final. Glória a Deus. A fé, ela é uma corrida. E precisamos ter perseverança. E aqueles que não perseverarem, não apenas um pouco, não até a metade, mas até o final da corrida serão salvos. Os outros, aqueles que desviarem, que não perseverarem, não estarão lá. E é por isso que Hebreus diz para nós, não se desanime, amém? Glória a Deus. Não se desanime. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Que nessa noite você possa refletir junto com o Espírito Santo de Deus. O que está te prendendo? Irmão, eu estou há tanto tempo na igreja, eu não consigo romper. Irmão, eu estou tanto tempo na igreja, eu não consigo ver diferença. Parece que tudo é a mesma coisa. Você está perdendo, irmão, a chance de viver a plenitude da graça de Deus. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, aleluia. Ela é boa, ela é para aqueles que buscam. Você não vai conseguir viver o extraordinário de Deus fazendo sempre as mesmas coisas, vivendo na mesmice, na comodidade. Se você não pagar um preço, você não vai viver o extraordinário de Deus. A gente olha para alguns testemunhos e fala, nossa, como que esse homem vive assim? Como que Deus faz isso, faz aquilo? Aí você olha um grande grupo, um grande cantor, você vê um grande pregador, um grande ganhador de almas, e você não sabe o caminho que ele percorreu para estar ali. E a gente ainda se levanta com o dedo na ponta e fala assim, isso aí é falso. Isso é mentira, isso é comércio, isso é isso. A gente ainda tem essa coragem. Mas aí eu pergunto para você, e você onde você está? O que você fez? O que almas que você ganhou? Qual é o seu progresso no reino do Senhor? De fato é que o Senhor não chamou ninguém para ficar parado. Somos servos do Senhor, nós viemos para servir, nós viemos para progredir, não para ficar parado, tanto que Hebreus compara a vida cristã como uma corrida. Evangelho é guerra, é luta. Se manter firme nessa caminhada vai te custar muita coisa. Mas algo eu tenho certeza, que a promessa é promessa do Senhor. Valerá a pena, amém? Vai valer a pena estar com Cristo. Ele não olhou para a vergonha. Ele não olhou para a cruz. Ele olhou para a alegria que estava proposta. Ele olhou para frente. Então que tenhamos essa maturidade como cristãos de olhar aquilo que está à nossa frente pela fé. Senhor, eu não estou conseguindo ver hoje, não estou conseguindo ver agora, mas eu sei que tem algo melhor ali na frente. Peça a Deus para tirar o embaraço da sua vida. Peça a Deus para desvencilhar os seus passos do que está te prendendo. Aquilo que está sendo embaraço, aquilo que está sendo peso para você, aquilo que está atrapalhando o seu caminhar. Que seja lançado por terra em nome de Jesus. Porque Cristo está às portas, meu irmão, e não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo de brincar de ser crente. O negócio é sério. É sério. O diabo, ele não brinca. E a gente vê cristão brincando, levando o evangelho, levando o ministério no banho-maria, como se as coisas fossem fáceis. E não é. Se não está te custando nada, se não está doendo em você, se não está fazendo com que você renuncie a alguma coisa, você está servindo o evangelho errado. É o Jesus errado. Porque o evangelho é cruz, glória a Deus. Evangelho é cruz. Evangelho é cruz. Coloque isso na sua mente. Glória a Deus. Mas a alegria que estava proposta a ele fez com que ele caminhasse e seguisse até o fim. E é isso que é nos colocado essa noite. Passe o que passar em nome de Jesus. Há uma alegria proposta para você lá no final, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, ore comigo em nome de Jesus. Paizinho querido, Papai querido, em nome de Jesus, nos colocamos nessa noite diante do Senhor. Papai, aquilo que nos impede, aquilo que nos embaraça, aquilo que nos envolve, nos cerca, aquilo que nos separa de Ti, ó Deus, venha cair por terra em nome de Jesus.
Senhor, que possamos caminhar livremente em direção ao Senhor. Que todo embaraço, ó Deus, vindo do lado direito, do lado esquerdo, da frente, atrás, meu Pai querido, venha cair por terra em nome de Jesus. Porque, Deus, nós cremos, nós temos fé, nós acreditamos que algo melhor está por vir, porque é promessa do Senhor. O Senhor disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Faz meu coração ouvir. Oh, Deus de poder e glória. A coroa de justiça está reservada para aqueles que se alegram na volta do Senhor. Eu quero pedir a você que reflita sobre a sua vida nesse momento. Como está você caminhando com Cristo? Como está a sua vida com o Senhor? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não paga um preço? Você está no controle. Só a salvação que é de graça, meu irmão. Me esconda no teu coração. Agora, se você quer crescer com Cristo, você tem que pagar preço, sim. Não é fácil, não. Mas vale a pena em nome de Jesus. Da tua vontade pra mim, eu Pai, sei. Quebranta nosso coração e tira toda dúvida, Pai. Todo ceticismo, Pai, que nos envolve. E mesmo que me Pai, todo dedo apontado. Pai querido, vai tirando, Senhor Jesus, de nossa vida. Eu vou confiar. O hábito de julgar antes de conhecer. Em nome de Jesus. Livra-nos, Deus, das raposinhas. Livra-nos dos embaraços. Para a glória do teu nome. Amém. Teu amor, Senhor.